Mas Muita vem gente cá, está essas fazendo duas lives, letrinhas aí quer fazer fizeram um muita museu, criar uma sala de design, e algumas criar uma pessoas mini acham casa. Eu tenho algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado, né? Colocar, por exemplo, Olá, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos numa situação bem complexa aqui, não é? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então vamos nos cuidar em dobro. Vamos manter o distanciamento social, vamos usar máscara, não vamos sair se não temos necessidade de sair, vamos colaborar para que a disseminação desse vírus seja diminuída. Vamos pensar nos nossos amigos, nos nossos parentes, nos nossos idosos, nas pessoas mais frágeis e vamos seguir mantendo o nosso distanciamento social. Eu sou Adriane Azevedo e esse é o canal do YouTube do Sim de Bancários. E nós estamos aqui todas as semanas, desde que iniciou a pandemia, o distanciamento social, para trazer para vocês aulas online, para que vocês possam fazer exercícios, para que vocês possam aumentar o seu conhecimento. Nós temos aulas de yoga, de ginástica, de dança de salão e de inglês. E aqui as aulas são sobre teatro. Nós estamos, vocês sabem, fazendo uma série de aulas sobre os elementos que compõem a cena, os elementos que compõem o teatro. E dessa vez eu trouxe um convidado muito especial para falar com vocês sobre iluminação. Por que eu trouxe um convidado especial? Porque não é uma parte em que eu me sinta à vontade para falar. Eu posso falar sobre cenário, sobre figurino, sobre trilha sonora, posso até falar um pouco sobre direção, atuação, várias formas e outros detalhes, mas a iluminação ela é uma parte extremamente técnica, uma parte da qual eu não tenho este conhecimento profundo. E então eu busquei a ajuda de uma pessoa muito querida e importante para mim, que é meu sobrinho Casimiro Azevedo, que faz parte de uma família de artistas, a família do meu irmão Carlos Azevedo, com a sua companheira Lisiane Medeiros e mais o meu outro sobrinho Vitório Azevedo. Juntos eles formam o grupo Oasis. Oasis por causa de Azevedo, que é o sobrenome da nossa família. E então eles já têm vários espetáculos montados, esse grupo já tem uma importância no nosso cenário aqui, porto-alegrense, e o Casimiro, ele é um expert em iluminação, ele é um design de luz, ele é um criador de luz, então ele estuda muito sobre isso e ele vai falar para vocês um pouco do início da iluminação, como nós sempre falamos aqui, como as coisas começaram nessa parte ocidental. Nós sempre falamos da nossa herança ocidental e que esses conhecimentos nos foram legados sobre teatro a partir principalmente dos gregos, não é? Nós já conversamos muito aqui e ele vai explicar para vocês como começou a iluminação a partir então desse teatro grego que era feito ao ar livre, mas mesmo assim podia contar com iluminação de tochas, não é? Ele vai explicar bem para vocês sobre toda essa questão do início da iluminação. Essa será a primeira aula sobre iluminação, que será agora, e depois, na próxima segunda-feira, teremos mais uma aula sobre iluminação, em que ele vai explicar como a luz influencia na questão do espetáculo, como a luz é mais um elemento para nos conduzir para a ilusão da cena. E depois ele vai explicar também um pouco a questão técnica, quais são os tipos de iluminação, como são os spots, como é feito a ligação com a cabine, essa parte mais técnica. Tudo isso nos vai ser explicado
por Casimiro Azevedo, meu querido sobrinho, que eu já agradeço aqui por esta maravilhosa aula que ele vai dar. Vocês vão ver, é muito importante o que ele vai dizer para que a gente entenda todo o contexto da iluminação dentro da cena de teatro. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem e que vocês gostem muito desta aula sobre iluminação com Casimiro Azevedo. Um beijo e até a próxima semana. Olá, meu nome é Casemiro, eu sou iluminador e agora eu vou passar para vocês um pouquinho do básico da história da iluminação primeiro. Aí depois eu vou dizer mais ou menos a praticidade dela, como é que ela funciona dentro de um teatro, de alguma coisa assim, de um evento, quais são os usos dela. E no último vídeo eu vou conversar sobre ela numa perspectiva um pouquinho mais artística em como chegar nos lugares. Então, vou começar aqui por um basicão do que seria a história da iluminação, mais especificamente cênica, porque na realidade toda a iluminação que a gente conhece que serve como um motor dramatúrgico, que a iluminação ela tá ali para enaltecer alguma coisa que está acontecendo em cena, essa iluminação ela nasceu no teatro, basicamente. A gente tem alguma coisa pouca de estudo de como era utilizada a iluminação num contexto não eurocêntrico, né? Embora a gente saiba que já tinha espetacularização em outras culturas e tudo mais, a nossa influência hegemônica é eurocêntrica, então a gente geralmente na iluminação parte do pressuposto eurocêntrico dela, né? Que parte dos gregos, com as apresentações nos anfiteatros deles, que ali começou as primeiras experimentações com iluminação como um motor dramatúrgico criativo nas peças, se utilizando, geralmente tem inúmeras peças que acabaram achando historiadores, arqueólogos e estudiosos dessa época, que os gregos eles utilizavam a luz do dia para quando estivesse representando alguma coisa durante o dia, e era muito comum a peça se passar na passagem do dia para a noite, porque daí tu poderia ver a peça durante o dia, a peça ia parar, e a parte 1 da peça, e tu iria voltar de noite para estar já na noite, com as luzes de tocha e tudo mais sendo utilizadas justamente para contar esse conto. Essa é, assim, a gênese da iluminação cênica eurocêntrica tá exatamente aí. Depois rolou muita experimentação com fogo, porque no teatro Mambembe, né, no teatro que se fazia com carroças e tudo mais, então muitas experimentações com fogo, com fogueiras, com lampiões, com ribaltas, né, as primeiras ribaltas eram velas na frente do palco e tudo mais. E começa aí alguma coisa de experimentação de iluminação bem artística, assim, no sentido de mesmo botar panos na frente de fogueiras que estavam botavam a carroça num lado, de frente para uma montanha, e uma fogueira nessa montanha, e quando tu iluminava com essa fogueira em direção ao palco, tu botava um pano na frente, tu conseguia colorizar a luz. Então, ali no teatro Mambembe, antes do renascentismo, que começou essas experimentações bem de espetáculo da iluminação, né? Aí logo depois, assim que surgiu a iluminação a gás, né? Aí a gente já começou a ter teatro com palco italiano, a gente já tá no renascentismo, a gente já tá nessa época que tá se encaminhando para algumas coisas mais modernas de tecnologia, e a gente começa a ter palcos italianos, como eles são chamados, né, que é o palco mais alto, com grandes plateias. E aí a gente tem iluminação a gás. A iluminação a gás, ela começou como só ribaltas a gás, que tu conseguia, por causa da emissão do gás, tu consegue controlar um pouquinho a colorização da iluminação, dependendo do tipo de gás que tu tá usando e tudo mais. Tu consegue, naquela época, tu conseguia utilizar as ribaltas como gás. Depois começou a se ter mais coisas, os teatros começaram a ficar maiores e muita iluminação a gás começou a ser utilizada, tanto
por cima, por baixo, pelas laterais, pelas pernas, né, do teatro, e assim, uma construção enorme de tubulações de gás passando para tudo que é lado, e no final tendo um fogareirinho que estaria aquela chama fazendo. Bom, levando em consideração que era um monte de tubulação de gás que dava um monte de fogo queimando esse gás ali, dá para entender qual era o problema dessa iluminação. Acontecia muito de incêndios terríveis e era um teatro inteiro que ia pro lixo, porque se incendiavam. E cada bloco da peça tinha que ter um tempo de duração pré-determinado, porque se as pessoas ficassem muito tempo no teatro, com a iluminação a gás funcionando, elas ficavam sonolentas e porque tu tava cheirando gás. Então, esse era o problema da iluminação a gás. E nessa época da iluminação a gás já começava a se ter alguma coisa a mais aí e desenvolvimento de alguma coisa de iluminação mais espetacularizada ainda, mais performática, mais que servia ao intuito da peça, né? A gente começou a ter esse experimento, vários experimentos, e começou a ter alguma coisa de pessoas pensando em iluminação para isso. Naquela época, geralmente, ou era o diretor ou era a pessoa que construía os props, ou o cenário e tudo mais, que também pensava na iluminação. Mas a gente já começa a ter um pensamento nessa direção, né? E logo depois surgiu a luz elétrica. Assim que... Aí, enfim, passamos por vários tipos de iluminação elétrica, arco voltaico, etc. E essas iluminações elétricas, elas possibilitaram uma revolução também na iluminação teatral, que foi não incendiar os teatros e não deixarem as pessoas sonolentas com o gás no meio da peça. E o fato de que tu consegue colocar muitos mais pontos de luz numa linha só, sem precisar de uma gigantesca tubulação, e tu consegue direcionar elas melhor, porque de repente tu consegue ter iluminação que não é só omnidirecional, ela é constante, ela não fica oscilando tanto, então possibilita uma nova vinda, e aí a gente começa a ter a iluminação moderna, que com os teatros eles tinham sistemas de iluminação próprio, porque naquela época não era tão otimizado as coisas, né? Óbvio. Então se operava em paredes de dimmer gigantes, com uma visãozinha do palco, tinha que ter 3 pessoas operando a luz ao mesmo tempo. E com o avanço da tecnologia, a gente foi desenvolvendo outros métodos de iluminação. E a gente começou a ter certos diretores que começaram a pensar a iluminação como algo intrínseco ao espetáculo como um todo. Então a gente tem o Craig, a gente tem o Appia, tem uns quantos diretores que começaram a pensar na iluminação como parte visual da experiência moderna. Então tu tira o lugar da iluminação de ser alguma coisa totalmente natural, assim, fingindo que é luz natural, ou então só uma iluminação para aparecer, ou então só esconder, ou só esse jogo de esconder o que tu não quer e mostrar o que tu quer, e tu começa a ter um aproveitamento da iluminação muito mais artístico e profundo, começa a ter intenção, tu começa a ter signo, tu começa a ter uso artístico para a iluminação. E aí a gente tem a iluminação moderna e pós-moderna seguindo esse avanço de potencialidades. Aí depois nós temos o protocolo DMX, que é o protocolo digital, que é o que a gente usa. Aí agora nós usamos rede também, a gente usa um protocolo ArtNet para traduzir o DMX. Enfim, tudo isso para dizer que a iluminação ela trabalha exatamente, o desenho de iluminação trabalha exatamente no corte vertical entre o processo artístico e o avanço tecnológico. Essas duas coisas estão intrinsecamente conectadas na iluminação. Tu tem que ter o processo artístico, porque a iluminação é sobre intenção, é sobre forma, é sobre cor, é sobre o que tu está querendo dizer, é sobre a tua poética. E é sobre também as tecnologias que te possibilitam chegar nesse resultado. Então, a iluminação é uma relação simbiótica entre essas duas facetas, que geralmente a gente tende a separar as duas, né? Como se
arte não fosse técnica e como se técnica não fosse arte, mas a iluminação, ela é e trabalha dentro deste corte. Tu precisa de uma tecnologia para chegar num resultado artístico e tu precisa pensar qual é o teu resultado artístico e como tu vai utilizar a tecnologia a teu favor para chegar nesse resultado, nesse objetivo estético.